Vamos fazer agora as correções das atividades de língua portuguesa, das páginas 72 a 74. Acompanhe. Para compreender o texto, um pouco de conversa. Você já tinha ouvido uma história parecida com essa? Sobre a história da cigarra e da formiga? O final era o mesmo? O que achou de ler essa história em forma de texto dramático? Você achou diferente? Você achou fácil? Você achou difícil? O que você achou? Você já tinha visto ou lido um texto escrito para ser representado no teatro? Você já fez teatro alguma vez? Caso sim, você já conhecia um texto parecido como esse, né? Agora na página 72, questão número 2. Quantas personagens tem esse texto? Quais são elas? São 5 cigarras, A, B, C, D e E 5 formigas. 1, 2, 3, 4 e 5. Letra A. Quantos narradores contam a história? 4 narradores contam a história. O narrador 1, 2, 3 e 4. Os narradores são personagens? Não. Eles só contam a história, eles não participam dela. Agora, na página 73, número 3. Copie as rubricas que indicam que as cigarras estavam resfriadas. Relembrando que rubricas são usadas para indicar as atitudes, as expressões, os gestos e os tons de voz das personagens durante a encenação do texto. Então, vamos lá. As rubricas que vocês deveriam ter copiado são tosse, assoando o nariz, espirra e tosse. Letra A. Agora, copie a fala de uma personagem. Então, essa resposta é pessoal. Você precisa voltar no texto e copiar uma das falas, ou das cigarras ou das formigas. Letra B. Ligue as frases ao que elas representam. Posso tirar uma foto com vocês? Esta frase representa a fala da personagem. Todos se juntam e tiram a foto. Esta frase representa uma rubrica. Indica uma atitude. Ainda na página 73, número 4. Onde se passa essa história? Essa história se passa perto do formigueiro, onde as formigas trabalhavam, e dentro do formigueiro, onde moram as formigas. Circule no texto o trecho em que aparecem essas informações. Então, formigas entram em cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. Você precisa circular essa frase lá no início do texto. E mudar cenário, formigueiro, formiguinhas 1 e 3 jogam videogame, formiguinhas 4 e 5 arrumam, formiguinha 2 entra com uma panela. São as frases que vocês deverão circular lá no texto, onde aparecem essas informações. Certo? Podem voltar no texto com calma e procurar. Número 5. O que as cigarras faziam enquanto as formigas trabalhavam? As cigarras cantavam e ensaiavam para um show. Número 6. Por que as cigarras foram pedir para ajuda? Questão número 4 da página 73. Onde se passa essa história? Essa história se passa perto do formigueiro, onde as formigas trabalhavam, e dentro do formigueiro, onde moram as formigas. Circule no texto o trecho em que aparecem essas informações. Então, você deverá voltar no texto
E logo no início do texto, abaixo do narrador 3, você vai encontrar: formigas entram em cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. Então, essa frase justifica a primeira marcação. As formiguinhas trabalham fora do formigueiro. E mais abaixo, na mesma página, na página 70, abaixo da fala do narrador 4, nós temos a rubrica Mudar cenário, formigueiro. Formiguinhas 1 e 3 jogam videogame, formiguinhas 4 e 5 arrumam e formiga 2 entra com uma panela. Então, são as frases que você deverá circular no texto, As cigarras e as formigas, na página 70. Questão número 5. O que as cigarras faziam enquanto as formigas trabalhavam? As cigarras cantavam e também cantavam e ensaiavam para um show. Questão número 6. Por que as cigarras foram pedir ajuda para as formigas? Porque a casa delas alagou e não tinham onde ficar. Página 74, questão número 7. As formigas ajudaram as cigarras? Como? Sim, ajudaram. Ajudaram as cigarras abrigando-as no formigueiro. Número 8. Quais são os sons indicados pelas rubricas no texto? O som da campainha e o som da chuva. Número 9. Qual é a característica mais conhecida das formigas? Muito trabalhadoras. E a característica mais conhecida das cigarras? Ótimas cantoras. Questão número 10. Quem são os autores desse texto dramático? Janaína Rousseff e seus alunos. Letra A. Em que obra e de qual autor eles se inspiraram para escrever As Cigarras e as Formigas? Eles se inspiraram na obra de Monteiro Lobato, A Cigarra e a Formiga, que também é uma fábula. Letra B. Na sua opinião, as formigas faziam bem em ajudar as cigarras? O que você acha? Essa resposta é sua, é pessoal. Eu acho que elas fizeram muito bem, porque nós devemos sempre ajudar as pessoas, certo? Questão número 11 da página 74. Reescreva esta frase substituindo a palavra destacada por uma expressão de significado semelhante. A palavra destacada na frase é cochilando. Cochilando é o mesmo que dormindo de leve ou descansando sonolentos. Então, a frase poderá ficar da seguinte forma: os animais todos, arrepiados, passavam um dia dormindo de leve nas tocas. Ou, os animais todos, arrepiados, passavam um dia descansando sonolentos nas tocas. Questão número 12. Nestas frases, há duas palavras destacadas. Você sabe por quê? As palavras são videogame, na frase formiguinhas 1 e 3 jogam videogame, e a palavra show, estávamos ensaiando nosso show. Elas estão destacadas em fonte itálico, que é um tipo de fonte tipográfica ligeiramente inclinada para a direita. Então, você sabe por quê? Essas palavras estão destacadas nesse tipo de fonte porque elas são palavras estrangeiras, ou seja, são palavras que vieram de uma outra língua, de um outro idioma. Questão número 13. Observe a expressão destacada nesta frase. Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau tempo. O que significa no texto a expressão ter cama e mesa? Bom, significa que as formigas darão abrigo às cigarras
e elas terão o que comer e também onde dormir.